Queridos irmãos e irmãs, nesta missa da aurora, que começa na noite escura e termina com o sol brilhando em pleno dia, todos nós passamos da escuridão para a luz, da morte para a vida. Todos nós nos tornamos testemunhas desse Cristo ressuscitado. Não necessitamos mais ficar olhando para o túmulo e vendo aquelas faixas de linho, aquele embrulho vazio que Pedro e João viram pela manhã da Páscoa, porque conhecemos o próprio Senhor. Temos a graça de tocar nele pela fé, temos a graça de viver nele, temos a graça de compartilhar da vida eterna que nós recebemos dele. Acabamos de escutar as palavras de São Paulo, que nos dá essa notícia: vós morrestes. Ontem na noite, na missa da Vigília Pascal, a gente lembrava aos catecúmenos, agora já os neófitos, receberam o batismo. Vocês vão morrer, hoje é o dia da morte de vocês. E até a causa mortis já está determinada, vão morrer por afogamento. Tá? E todos nós já morremos afogados já. Por isso a morte não tem mais poder nenhum sobre nós, porque a gente já entregou a vida livremente no dia do nosso batismo. E por que nós morremos? Morremos porque Jesus estava ali nos esperando depois do banho batismal, depois do mergulho batismal, com uma vida nova, a vida eterna. A vida eterna, e aqui a gente não cansa de lembrar, não começa no dia depois que a gente morrer, na carne, no tempo cronológico. Não, ela já começou. Ela já começou porque nós já morremos. E já recebemos essa vida indestrutível. Vivemos da vida daquele que é o vencedor da morte. O Catecismo da Igreja Católica nos diz de forma muito clara, no dia que chegar a morte, a nossa morte corporal, aquela que São Francisco de Assis chamava a nossa irmã morte, diz o catecismo, apenas vai ser consumada aquela morte a qual nós já nos entregamos livremente no nosso batismo. Claro que todos aqueles que foram batizados como criança, quem nos representou naquele momento para fazer essa entrega livre e amorosa da vida, foram os nossos padrinhos. Mas hoje, a gente tomando consciência da graça que recebemos, da vida nova que recebemos, mais uma vez, entregamos a nossa vida a Cristo. Morremos com Ele para viver dessa nova vida, imune à morte que Ele nos deu. E como a gente lembrava, quando se destrói esse princípio da morte que rege todo o mundo, toda a velha criação, marcada pelo pecado, que geme e sofre debaixo do pecado, debaixo do poder do maligno, quando tudo isso se destrói, então toda a lógica muda. Agora não é mais a corrida para salvar a própria vida,
e para ganhar uns minutinhos a mais da morte que vem a nosso encalço, agora a lógica é outra, é entregar a nossa vida, entregar a vida por amor, é entregar a nossa vida como Cristo entregou a sua. O que o Filho de Deus faz desde toda a eternidade, aquela vida imensa, infinita que ele recebe do Pai, ele entrega ao Pai com amor. Esse amor com que o Pai dá a sua vida ao Filho, e que o Filho, com o qual o Filho também entrega a sua vida ao Pai, constitui a pessoa do Espírito Santo, a pessoa doação, a pessoa amor na Santíssima Trindade. E essa pessoa amor, esse amor infinito, sem medida, foi derramado nos nossos corações, para que a gente também faça da nossa vida um ato de entrega, de doação constante, sem limites, um ato de oferecimento sem limites. E esse, irmãos e irmãs, é o segredo da liturgia depois da liturgia. O que a gente faz quando a missa termina? A gente continua a missa na nossa vida. A missa entra dentro da nossa vida e invade toda a nossa vida. Ou seja, o sacrifício, a oferta de Cristo invade e inunda a nossa vida inteira. E todos os atos que a gente faz, desde os mais simples até os maiores, todos eles viram missa, viram oferecimento, viram oferta, viram sacrifício, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então, toda a nossa vida fica iluminada e inundada pela luz da ressurreição. E se torna doação, se torna amor. O mundo nunca vai entender essa doação, porque o mundo ainda vive na escuridão e na mentira do salve-se quem puder. Mas nós que já passamos da morte para a vida, que já estivemos no sepulcro e já saímos dele para uma vida indestrutível, nós podemos anunciar a luz, a nova criação, a vitória de Cristo ressuscitado. A morte não é mais a última palavra da existência humana. A última palavra é vida eterna, é ressurreição, é alegria, é esperança. Vamos, irmãos e irmãs, levar essa nova vida cheia de alegria, cheia de esperança a esse mundo que ainda jaz no sepulcro. Proclamamos com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou, Ele vive em mim e eu vivo nele.